Pessoal, pode começar. Começou? Olá. Então, agora a gente vai terminar as disposições gerais do direito sucessório, falando de algo que não havia previsto expressamente no Código de 16 e que é uma inovação do Código de 2002, que é o quê? A petição de herança. O que é petição de herança? É a ação pela qual o herdeiro faz valer a sua qualidade, faz ver reconhecida a sua qualidade. O sujeito é herdeiro e por algum motivo está sendo ou foi preterido do inventário ou na partilha. Tipo da amante. Amante, para todos os efeitos, não é, nem pode ser herdeiro. O filho. Ai. Não foi. Qualquer espécie de filho não incluído na partilha ou não aceito do inventário pode se valer dos seus direitos por meio da petição de herança. Tudo bem? Então, esse herdeiro que não está tendo a sua qualidade, a sua condição de herdeiro reconhecida, mas que quer ver respeitada sua qualidade de herdeiro e, portanto, receber a sua parte naquela herança, tem a petição de herança como um meio para fazer valer os seus direitos hereditários. Tudo bem até aí? Chamar a atenção que isso vale para o herdeiro, tanto herdeiro legítimo quanto herdeiro testamentário. A petição de herança não se aplica ao legatário, tá? Faz essa ressalva. Se o legatário quiser que o seu legado seja entregue, ele tem ação própria. Ele pode entrar, por exemplo, com a reivindicatória. Mas isso é algo que a gente vê melhor em outro momento. Petição de herança envolve o quê? Herança. E quem recebe herança, em sentido estrito? Larissa? Quem recebe herança? Para sair no vídeo? Os herdeiros, né? Testamentários. Perfeito, Larissa. Exatamente. Não precisa ter vergonha, você sabe do assunto, Larissa. Muito bem. Então, o herdeiro preterido no inventário da partilha busca o reconhecimento da sua qualidade. Que qualidade é essa? Qualidade de herdeiro. Muito bem, Renata. Sua qualidade de herdeiro no inventário da partilha por meio de quê? Por meio da petição de herança. Perfeito. O que é que esse sujeito quer? Se já houve a partilha dos bens, o que é que ele quer? Que esses bens partilhados voltem àquela indivisão. Lembram? A herança se transmite como um todo indivisível, né? Todos os herdeiros são proprietários de tudo até que haja a partilha para individualizar o que vai ficar no quinhão de cada um. Esse herdeiro que ficou de fora, ele quer o quê? Que aqueles bens que já foram partilhados voltem ao estado de indivisão. Com que objetivo? Que ele participe da partilha. E que receba o seu quinhão devido. Tudo bem até aí? Beleza? Então, que essa nova partilha considere o referido herdeiro. Só faz sentido falar em petição de herança se não for possível a habilitação do inventário. Ou porque não foi reconhecido o título dele de herdeiro ainda. Por exemplo, ele ainda não é filho reconhecido. Ou então ele era companheiro do decujus, mas sem a prova da união-estado. Vai ter que entrar o quê? Com a ação de reconhecimento e dissolução de união-estado. Então, se não há provas suficientes da sua qualidade de herdeiro para que ele se habilite no inventário, ou porque não é filho reconhecido, qual é a ação cabível para você ser reconhecido como filho? Reconhecimento de paternidade. Investigação de paternidade. Ou, no caso da união-estado, é ação de reconhecimento e dissolução de união-estado. Né? Que são as duas hipóteses mais comuns. O sujeito, nos dois casos, não tem a prova pré-constituída ainda da sua condição de herdeiro. Vai entrar com o quê? Com a investigação de paternidade cumulada com petição de herança, ou com ação de reconhecimento e dissolução de união-estado cumulada com petição de herança. Por quê? Porque ainda não tem a qualidade, a documentação suficiente, a prova suficiente para se habilitar no inventário. Tudo bem? Ou então a situação é outra, quando o inventário e a partilha já foram finalizados. Porque aí vai precisar fazer o quê? Desconstituir. Na verdade, nem vai ser desconstituir aquela partilha vai ser ineficaz ao herdeiro que ficou deixado de fora.
Tudo bem até aí? Nesses dois casos faz sentido falar em petição de herança. Mas imagine a seguinte situação. Renata, Mateus morreu deixando 3 filhos reconhecidos. Stephanie, Gustavo e Amanda. Tudo bem até aí? Só que Gustavo e Stephanie são coligados, gostam muito um do outro e detestam Amanda. O que é que eles fazem? Mateus morre, Stephanie e Gustavo se juntam, fazem um inventário extrajudicial correndo de Mateus, partilham entre os dois o patrimônio de Mateus e deixam Amanda de fora. Amanda é filha reconhecida, mas ela foi deixada de fora. Petição de herança. Só que se esse inventário ainda estiver aberto, o que ela pode fazer? Simplesmente juntar a certidão de nascimento dela, pedindo o quê? Habilitação no inventário. Ou seja, vai depender só de estar aberto ou não. Depende da possibilidade ou não de se habilitar no inventário. Se o inventário já foi encerrado com a partilha, não tem mais possibilidade. E se não há a prova suficiente para a habilitação do inventário, não é possível, então é necessário a habilitação. Se todos os herdeiros são concordes e eles vão abrir o inventário, quem vai ser o réu da ação? Inventário não tem réu. Inventário não tem réu. Inventário não tem réu. Você junta a petição inicial que não é direcionada contra alguém. Petição inicial requerendo a abertura do inventário e pedindo designação do inventariante, mas isso a gente vai ver lá na frente. É uma dúvida que eu vi esses dias, na verdade foi até numa série, mas eu queria saber se no Brasil uma situação como aconteceria. O avô morreu, então ele tinha filhos, né, enfim. Ele morreu e deixou para o filho a casa dele, no caso era uma mansão, uma casa gigante, empresa, então ele foi dividindo. E ele deixou para a filha as ações minerárias que ficam embaixo da casa. Por exemplo, no caso, vamos desconsiderar a parte de cada um, mas poderia isso, por exemplo, ele no testamento deixar o que está em cima da terra, lógico que no Brasil tem um limite de quanto cabe, né? Mas, por exemplo, o que está em cima da terra, ser para um filho que tá, em que um vai ficar dependendo do outro, por mais que, sabe, é independente? Olha a situação muito complexa, que horas são? Deixa eu terminar aqui, por favor. É sério, em novembro de 21, Marília morreu deixando 2 filhos, Jorge e Mateus, frutos de uma união com Leonardo. Tá? Quando Marília morreu, ela vivia em união estável com Maraísa. Jorge e Mateus rapidamente realizaram a partilha extrajudicial dos bens deixados por Marília, sem incluir Maraísa, né, a companheira, embora por lei ela tivesse direito sucessório sobre alguns bens. A escritura de partilha foi lavrada em abril de 2022. Em agosto de 2022, Maraísa descobre a situação. E aí? Petição de herança. Maraísa era companheira, não tinha escritura pública, não tinha nada. Foi deixada de fora. Petição de herança Já que não há prova, né? Ela vai querer o quê? Ser incluída nessa partilha feita pelos filhos de forma indevida, deixada por ela. A petição de herança tem natureza real. Vamos lembrar que a herança é o quê? É uma coisa, é bem imóvel, né? Por disposição legal. E universal, porque a herança é o quê? Uma universalidade até o momento da partilha. A competência para a petição de herança, se o inventário ainda estiver aberto, é o juízo do próprio inventário. Então, por exemplo, Jorge e Mateus estão com o inventário aberto ainda, não foi feita a partilha extrajudicial, estão com o inventário judicial, mas não querem a habilitação de Maraísa, e Maraísa não tem prova suficiente para se habilitar diretamente como companheira. Ela vai fazer o quê? Ação de reconhecimento de dissolução de união estável acumulada com petição de herança. Qual vai ser a competência dessa ação? O juízo do inventário. Vai ser um apenso do inventário. Tudo bem? E se a partilha já tiver sido realizada, o juízo competente é o domicílio dos réus. Tudo bem? Só é domicílio do inventário enquanto o inventário ainda está pendente. No caso, os réus seriam os que excluíram ela? Sim, os herdeiros, né? Os herdeiros que participaram da partilha em detrimento delas. E eu estou falando sempre de casos aqui que as pessoas deixam dolosamente a pessoa de fora, mas às vezes não sabe da existência, né? Do filho fora do casamento, por exemplo. Não sabe da existência.
a petição de herança tem prazo. O texto de vocês, inclusive, dessa semana, é sobre o prazo para a petição de herança. Por quê? Porque há divergência doutrinária sobre esse prazo. Tem gente que diz que a petição de herança não tem prazo algum. A qualquer momento, o herdeiro poderia ingressar com a petição de herança. Não é a ideia que prevalece há muito tempo no direito brasileiro. Da época, súmula 149 do STF, da época que o STF ainda julgava matéria infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal tem essa súmula 149 que diz mais ou menos assim: é imprescritível a investigação de paternidade, mas não é imprescritível a petição de herança. Ou seja, a petição de herança tem prazo prescricional. Tá? E aí a questão é a seguinte: que prazo é esse? Código Civil, vocês podem abrir de cima a baixo, não vai ter um dispositivo falando prazo específico para a petição de herança. Se não há prazo prescricional específico, aplica-se o quê? Regra geral. Qual é a regra geral? Hoje, Código de 2002, 10 anos. Né? Salvo engano, artigo 205 do Código Civil. Então, o prazo para a petição de herança. O herdeiro foi deixado de fora da partilha. Qual é o prazo que ele tem para ingressar com a petição de herança? 10 anos. 10 anos contados de quando? Qual é o... Diz a qual é o prazo, o termo inicial? O conhecimento da Isso que dá um problema. Isso que é um problema seríssimo. Sabe por quê? E o texto vai aprofundar vocês nisso. Provavelmente. O texto vai aprofundar vocês nisso, mas a questão é a seguinte: doutrina majoritária e, recentemente, decisões recentes do STJ nesse sentido, 10 anos, sempre contados de quando? Contados da morte, da abertura da sucessão. Qual é o problema? Porque, às vezes, o sujeito nem sabe que é herdeiro quando a sucessão se abre. A pessoa nem está reconhecida, nem tem reconhecida a paternidade ainda do decúbito, no momento que a sucessão se abre. Então, prevaleceu durante algum tempo na jurisprudência do STJ, parece que não é mais o caso, tem uma decisão de 2019 em sentido contrário, falando de 10 anos da abertura da sucessão, mas prevaleceu durante algum tempo no Superior Tribunal de Justiça a ideia de que esse prazo de 10 anos começaria a contar no trânsito em julgado da investigação de paternidade, no caso em que o herdeiro não tivesse a paternidade reconhecida ainda. É infinito, mas é mais consistente com a teoria da accionada. Sim. E com a teoria de que só começa a correr o prazo prescricional a partir do momento em que há a violação do direito. Se o sujeito não tinha ainda a paternidade reconhecida, em sentido estrito, nem tinha direito hereditário ainda. Mas o STF isso é prescritivo, na prática são prescritivos. Não é porque o STF diz que é correto tecnicamente. Vocês precisam acabar com essa ideia de que porque o que o Tribunal Superior diz é algo para a gente ter em mente, para orientar pragmaticamente as coisas, mas a gente tem que ter reflexão crítica. O tribunal é composto por ser humano, muitas vezes por conveniência política. Prisão em segundo grau, mudou de quantas vezes de entendimento em menos de 10 anos? Daí você tira que não é porque o STF diz que a gente precisa concordar criticamente. Beleza? Então, vocês não querem ver o final, não? É rapidinho. Eu juro pra vocês que é rápido, tá? Eu vou começar mais tarde, um pouquinho, que ainda vou tomar um café. Pessoal, é rápido, eu juro pra vocês. Pessoal, pode haver duas situações distintas. O herdeiro foi deixado de fora da partilha em duas situações distintas. Ou porque ele ia dividir aquela herança com aquelas pessoas que efetivamente receberam. Então, o irmão foi deixado de fora, os outros irmãos partilharam a herança. Essa é uma situação. Tudo bem até aí? Outra situação. O sujeito morreu sem um filho reconhecido, a herança dele foi para o irmão dele, tio daquele filho não reconhecido. Até aí, tudo bem? O tio aparentemente recebeu tudo. Vamos parar no raciocínio? Em uma das situações, ou seja, quando o herdeiro preterido é da mesma classe daqueles que partilharam a herança, o que vai haver vai ser a inclusão daquele sujeito entre aquelas pessoas que já receberam a herança. Né? Só que, por exemplo, uma herança que tinha sido partilhada entre 2 irmãos, agora vai passar a ser partilhada entre 3 irmãos. Ou seja, uma parcela daquela herança recebida por cada um dos irmãos
vai ser dividida a mais com aquele novo filho que passou a ser incluído na partilha. Situação fácil de verificar. Tudo bem até aí? Outra situação distinta é quando o tio recebeu a herança achando que era o único herdeiro do irmão morto, mas na verdade o irmão morto deixou um filho, sobrinho daquele herdeiro. Não vai haver partilha de herança entre tio e sobrinho. Vai haver o quê? Toda aquela herança que o irmão do morto recebeu vai ser direcionada àquele filho que ficou preterido. Por isso que pode haver a devolução da totalidade. Quando é que tem a devolução da totalidade? Quando quem recebeu a herança lá atrás era de uma classe mais distante do que aquele que recebeu a herança agora. Ou apenas a cota parte, quando quem recebeu a herança é da mesma classe daquele que ficou de fora. Tudo bem até aí? Tranquilo? Também sobre essas pessoas que estavam na posse dos bens hereditários antes de ser julgada procedente a petição de herança, a responsabilidade deles vai ser julgada conforme a boa-fé ou má-fé. Ou seja, o que isso significa? Os bens da herança estão alugados. Tem de devolver ou não tem de devolver aqueles aluguéis? Depende se era de boa-fé ou de má-fé. Teve um dano, vai ter que reparar ou não vai ter que reparar aquele dano? Depende se estava de boa-fé ou de má-fé. Nesse caso aqui, o que é a boa-fé ou má-fé? O conhecimento da existência daquele herdeiro que ficou de fora. Em qualquer hipótese, citado na ação de petição de herança, a partir da citação, se presume o quê? Que aquela pessoa que está na posse dos bens da herança está agindo de má-fé. Tudo bem até aí? Para a gente finalizar, mesma lógica do indigno, o herdeiro aparente. Quem é o herdeiro aparente? É uma pessoa que parecia que era herdeiro, mas que na verdade não era, porque não era, porque houve uma petição de herança que reconheceu que aquela herança na verdade era de outra pessoa. O herdeiro aparente alienou bens da herança. Essa alienação vai ser válida ou não vai ser válida? Vai ser eficaz ou não eficaz? Se for alienação onerosa a terceiro de boa-fé, a alienação é válida. Se for alienação gratuita a terceiro, ainda que seja de boa-fé, não vai produzir efeitos. Se for alienação a terceiro de má-fé, ou seja, que conhecia a situação, a existência daquele herdeiro preterido, então essa alienação não vai produzir efeitos e esse bem será devolvido ao herdeiro ao final da petição de herança. Tudo bem até aí? Beleza? Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Eu ia fazer 2 questões, né? Mas aí eu deixo essas questões lá para a sociedade. Obrigado.